Olá, gente, muito boa tarde. Muito bom estar com vocês, a despeito de toda a situação. O fato é que nós podemos estar sim aqui, conectados, juntos, compartilhando. Nós seguimos na quaresma e nós seguimos também na quarentena, São duas palavras, dois quá completamente diferentes, Um traz muita esperança. A quaresma nos traz uma esperança. A quaresma nos aponta para uma convicção. A quarentena deixa muitas pessoas em dúvida, em discussões até. Então, que a gente possa trazer para a nossa quarentena a esperança da nossa quaresma. Hoje, nós estamos concluindo a série de mensagens que nós chamamos de A Caminho da Cruz. A Caminho da Cruz, nós temos aprendido, desde o início da quaresma, temos visto essa cena do caminhar de Jesus a caminho da cruz e temos extraído ricas lições, lições para a nossa vida, de como nós devemos nos portar no nosso caminhar. Falamos sobre a importância da humildade, falamos sobre a determinação, o compromisso de pegar a sua própria cruz, isso de uma forma trazendo à tona a nossa humanidade. E na semana passada, nós falamos que, olhando para a cena, nós podemos presenciar toda a fidelidade do Senhor. Fidelidade. Eu disse aqui, eu cheguei a dizer que eu entendo que, para mim, olhar pelos olhos da fé, o que é olhar pelos olhos da fé? É ver, é enxergar o que Deus está fazendo em uma determinada situação. Isso é olhar com os olhos da fé. E nós levamos em consideração, então, o fato de Deus ser ilimitado. Então, nós podemos olhar com os olhos da fé e ver as possibilidades de Deus que são ilimitadas para as nossas vidas. Eu não sei como você se sente, eu não sei como, diante dessa cena da cruz, quais são as lições que você próprio pode estar tirando, mas eu quero hoje te chamar a atenção. Assim, imagine um quadro, eu quero te chamar a ver um quadro, e como é que você se porta. Eu já tive essa experiência diversas vezes, não sei se você já teve, olhar para um quadro, que ele é rico em detalhes. E quando você olha para aquele quadro, a experiência pode te consumir alguns minutos, ou até mesmo horas, você se apercebendo da riqueza de cada detalhe. Porém, se esse mesmo quadro, cheio de detalhes, ele é colocado na sua parede, onde você está, no seu dia a dia, e você vai se acostumando com aquele elemento, você passa a ter, então, a viver a experiência de que aquilo é uma coisa única, é só um quadro. E muitas vezes nós olhamos para a cena de Jesus, na crucificação de Cristo, nós olhamos apenas como uma cena, apenas como um quadro, e vamos deixando de perceber os ricos detalhes. Parece que a gente vai se acostumando com aquele fato. Mas eu quero te convidar, para que a gente possa, sim, olhar essa cena sempre. E a Semana Santa, a Quaresma, nos proporciona isso, que a cada ano a gente possa ter um olhar debruçado, detalhado sobre isso. A gente pode olhar, sim, de uma maneira diferente, de uma maneira contemplativa, de uma maneira atenta, de uma maneira reverente. Isso derrama graça sobre a nossa vida. Então, hoje, concluindo essa série, eu quero apresentar o tema. A caminho da cruz, eu posso ver muitas outras coisas. E hoje, eu vejo exemplos a serem seguidos. Esse é o nosso tema hoje. Eu posso ver naquela cena exemplos a serem seguidos.
Acompanhe comigo o que diz o Provérbio 2, né? Em Provérbios 2, versos 20 a 22, diz assim: portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. Os homens direito de caráter viverão nessa nossa terra. Mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arranca plantas do chão. Olha, seguir bons exemplos. Seguir bons exemplos. Eu acho que esse é uma necessidade de todos nós. Eu quero orar com você agora, então, nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante dessa palavra e queremos sim, Senhor, queremos, ao olhar para aquela cena, nós queremos olhar exemplos a serem seguidos. Ó Pai, que a palavra, a Tua palavra, mostre a cada um de nós sempre exemplos a serem seguidos. E nesse instante, nós queremos estar focados naquilo que Tu preparaste para as nossas vidas com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Olha, gente, embora a gente sabe que muitas pessoas se esforçam para ser originais, né? Todo mundo quer ter um toque de originalidade. Sempre nós sofremos influências e nós temos ali referências, nós temos exemplos a serem seguidos. E, inevitavelmente, nós iremos imitar algumas pessoas, alguns comportamentos. E olha, não tem nenhum mal nisso. Não existe mal nenhum em imitar um estilo, uma forma, uma linguagem, um comportamento. O problema é o que está servindo de exemplo para que imitemos. Essa é a grande questão. O problema não está em imitar, mas o que imitar. Inclusive, nos tempos recentes, surgiu até, né, o mundo está em transformação, surgiu uma nova carreira, uma profissão, agora, uma profissão. A profissão do influenciador digital. Já ouviu falar nisso? Né? Uns preferem chamar de digital influencer. Né? O termo em inglês sempre dá um poder maior. Mas essas pessoas que se dedicam, pessoas que têm ali como profissão apresentar tendências a serem seguidas. Ou seja, uma influência intencional. E tem muita gente influenciando para coisas boas e outras nem tanto assim. Mas quando nós olhamos para Jesus, lá atrás, 2000 anos atrás, Jesus deu uma ordem ali aos apóstolos. Jesus disse: vão e façam discípulos. Olha, gente, discípulo não é apenas aquele que segue, mas é aquele que imita também o comportamento do seu mestre. Ora, Jesus tinha estabelecido ali já a carreira de spiritual influencer, né? Jesus criou ali os influenciadores espirituais. Isso, fazer discípulos. Está influenciando. Você deve ir fazer discípulos. Influencie pessoas a serem discípulos. Discípulos de quem? De Jesus. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1:11, ele diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Percebe? Que exemplos bons podem e devem ser imitados, não tem nenhum mal em imitar. Paulo está dizendo: me imitem, eu sou imitador de Cristo. Olhando para aquela cena no caminho da cruz, nós podemos ver sim muitos exemplos. Exemplos a serem seguidos, exemplos a não serem seguidos, na verdade, também. Mas hoje, eu quero destacar aqui com você, pelo menos 4 exemplos a serem seguidos. Então, olhando para a cena da cruz, eu quero seguir o exemplo. Sabe de quem? Acompanhe comigo, em primeiro lugar, das mulheres em sua devoção. As mulheres, o texto relata que tinham ali mulheres, no meio daquela multidão. Existia uma multidão que acompanhava Cristo. E aquela multidão, ali em caminho do Calvário,
tinham muitos perfis naquela multidão. Tinham os religiosos acusadores. Esse é um perfil que existe e perpassa tempos, né? Tinha também aqueles que estavam confusos, sem entender, pessoas que estavam amedrontadas. Tinham aqueles que debochavam, os que escarneciam. Mas tinha naquele meio também mulheres devotas. Mulheres devotas. E olha o que diz em Lucas 23, 27, diz assim: seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Gente, essa expressão, bater no peito, é uma expressão de dor, de lamento. Elas estavam ali vendo Jesus, elas estavam sofrendo o sofrimento de Jesus. Elas clamavam naquele momento por misericórdia. Elas demonstravam toda a sua devoção. E olha, a devoção está diretamente associado a uma ideia de fidelidade. Elas não abandonaram Jesus. A devoção é uma lealdade a quem se admira. Elas estavam ali demonstrando uma lealdade ao seu mestre. Aquelas mulheres sofreram naquele momento. Elas não conseguiram ficar indiferentes ao sacrifício do seu Senhor. E olha, muito cuidado com o efeito multidão. O efeito multidão, às vezes, faz com que a gente vá seguindo simplesmente porque existe um fluxo. Existe muito ainda nos dias de hoje. Com relação ao próprio Jesus, existem multidões que seguem Jesus. Muitos o seguem apenas na busca de um proveito pessoal, aquilo que possa tirar uma vantagem pessoal para si. Outros tantos estão seguindo Jesus como uma forma de questionamento e estão ali seguindo, mas ainda duvida de muitas coisas. Existem os que o seguem com indiferença. Estão seguindo só porque, como eu disse, é um fluxo. As pessoas estão seguindo, eu estou seguindo também. Mas existe sim aqueles que podem seguir como aquelas mulheres que sentem no peito a importância de cada gota de sangue derramada. E está seguindo a Cristo por devoção, por lealdade, por fidelidade àquela causa. Esse exemplo que eu quero seguir. Levar a sério o sofrimento de Cristo nos transporta para outro patamar no meio dessa multidão. A transformação, ela acontece, sim. E eu preciso encontrar sentido para viver a mudança dessa transformação de quem segue a Cristo com sentido. Olha o que diz o Salmo. O salmista diz no Salmo 30, versos 11 e 12, ele diz assim: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a Ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu Te darei graças para sempre. Esse é o coração devoto. Uma gratidão que nos conduz a um compromisso de fazer valer o sacrifício, o grande sacrifício, que me trouxe salvação, mas me trouxe também uma missão, me trouxe um senso de propósito. Eu quero seguir esse exemplo. Eu convido você a seguir esse exemplo. Mas existe ainda, olhando para aquela cena ali, tem um outro exemplo a ser seguido. O segundo exemplo é o exemplo do ladrão em seu arrependimento. Olha, a gente já falou sobre esse diálogo aqui, né, e todo ano a gente volta a falar. O diálogo de dois condenados na cruz parece retratar bem, né, o comportamento de muitos tendo Jesus no meio. O sacrifício de Cristo está no meio e pessoas ali estão se confrontando.
E o que é que diz o texto de Lucas 23, do 39 a 41, diz assim: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Gente, presta atenção. Aqui não se trata de nenhum debate de ideias, não. Aqueles homens, eles estavam numa situação que literalmente, eles não tinham mais nada a perder. E parece que hoje tem gente que está assim, batendo boca como se não tivesse nada a perder. E ali o sofrimento era real, a morte era iminente. Aqueles homens estavam ali esperando a hora da morte. Parece que não é muito diferente do que a gente vive na humanidade. Estamos todos condenados, estamos todos no mundo injusto, o sofrimento chega para todos, a morte bate à porta, é só uma questão de tempo, ninguém escapará. A indiferença ali de um homem contrasta, né, da atitude do outro diante de Jesus. Jesus está também no meio de nós. E existem muitos que lançam insultos, dúvidas e desconfianças. Mas do outro lado tem aquele que reconhece Jesus Cristo e prontamente se arrepende. Olha, preste atenção, arrependimento, às vezes é uma coisa mal compreendida, né? Arrepender-se não é assumir um erro, não é reconhecer que errou, não. Isso qualquer uma pessoa que não seja dado como maluco, né, ele sabe que errou. Mas a gente precisa entender que arrependimento é ter um sentimento verdadeiro que aquele ladrão teve, de que Jesus estava pagando um preço sem ter cometido nada. Lembra bem o que ele disse? Ele diz assim: nós estamos sendo punidos por justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu mal nenhum. Sim, arrependimento é isso, é se voltar para Cristo constrangido, que Ele sofreu algo que era eu quem merecia sofrer sozinho. Eu preciso seguir esse exemplo. Eu preciso olhar para a cruz e olhar para Cristo e saber, Ele pagou um preço, eu preciso me arrepender do que eu paguei, do que eu cometi. O arrependimento daquele homem é um exemplo para cada um de nós. Mas em terceiro lugar, sabe um outro exemplo a ser seguido? O exemplo do centurião em sua declaração. Tem um centurião ali que fez uma declaração bombástica. Foi uma declaração de fé, uma declaração de reconhecimento. Aquele centurião, ele fez uma proclamação que ecoa até os dias de hoje. No verso 39, desse texto de Marcos, diz assim: quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente esse homem era o Filho de Deus. Eu preciso me espelhar, eu preciso seguir o exemplo desse centurião nessa declaração. E olha, gente, definitivamente, aquele centurião não era um homem misericordioso. Não. Aquele homem não era compassivo, não era um homem amoroso, não era um homem sensível. Um centurião romano era um homem rude, um homem que era frio, treinado,
capacitado, sabe para quê? Para executar pessoas com requintes de crueldade. Essa era a missão daquele centurião. Não tinha nada de sensível ali. Certamente aquele homem já tinha ouvido falar de quem Jesus dizia ser. Ele tinha ouvido falar que Jesus se denominava Messias, Filho de Deus. Mas isso não tinha mudado em absolutamente nada o seu coração. Aquele homem estava ali, ele foi com uma lança para perfurar o peito de Jesus. Mas naquele instante, aquele homem foi tomado por algo sobrenatural. Tudo o que ele viu, tudo o que ele ouviu, naquela cena da crucificação, naquele momento onde pedras foram fendidas, sepulcros foram abertos, é o que diz a palavra, o templo foi rasgado, ali quebrado, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, o céu escureceu, sendo dia ainda. Não, aquele homem não era um homem qualquer, não podia ser um homem qualquer. Aquele homem, aquele centurião, já tinha crucificado talvez dezenas, centenas de outras pessoas. Mas naquele momento ele diz, não, esse aqui realmente era o Filho de Deus. Essa declaração, ela muda tudo na nossa vida. A concepção dessa declaração muda tudo na nossa vida. Lembra daquele episódio em que Jesus está reunido com os discípulos e que Jesus pergunta, o que dizem aí que eu sou, o que o povo está dizendo? Aí disseram, não, uns estão dizendo que você é profeta e tudo. Isso está em Marcos 16, e a partir do verso 15, diz assim, Jesus disse, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Percebe? Essa declaração muda tudo. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, para tudo. É isso. Você entendeu tudo agora. Essa declaração muda tudo. E foi exatamente isso que o centurião declara ali naquela cena da crucificação. Gente, olha, eu cresci, desde pequeno eu sempre ouvi que Jesus era o Filho de Deus. Isso, eu sempre ouvi isso. Eu não me lembro desde quando, mas desde sempre eu ouvia que Jesus era o Filho de Deus. E sinceramente, isso não mudava nada na minha vida. Jesus era o Filho de Deus, é o Filho de Deus. Está posto, está posto. Mas um dia, eu me dei conta dessa verdade. E quando eu tive uma experiência pessoal e pude declarar isso, eu pude proclamar isso, isso trouxe um propósito de vida para mim. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Olha, você, nós precisamos seguir esse exemplo. Nós precisamos declarar ao mundo essa verdade. Não se trata de um espírito de luz, não é mais um profeta, não é simplesmente um mestre, um homem sábio, não. A gente está falando de alguém único, o unigênito Filho de Deus. Jesus Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo. Eu preciso proclamar essa verdade. Que o exemplo daquele centurião possa ecoar em nossa mente, fazendo a gente assumir isso como sentido, como razão de viver. Eu quero seguir esse exemplo para todos sempre. Mas por fim, eu vejo ainda um outro exemplo a ser seguido.
o exemplo da ousadia de José de Arimateia. Esse é o nosso quarto exemplo. Claro que pode ser visto, né, como mais um exemplo apenas a ser seguido. Mas deixa eu contar um pouco para vocês aqui quem era José de Arimateia. José de Arimateia era um judeu ilustre, né, um homem influente ali no seu tempo. Se você vai lá ler no Evangelho de João, diz que ele era um discípulo de Jesus, mas que ele era meio que secreto, um cara discreto, porque ele tinha medo do julgamento dos judeus. Então ele era um seguidor de Jesus, mas aquele cara assim meio que discretão, né? A posição dele e tudo mais. Mas naquele momento, ele foi revestido de uma ousadia incomum. E José de Arimateia, ele sai dos bastidores, e ele, de maneira ousada, ele vai até Pilatos pedir nada mais, nada menos do que o corpo de Cristo. Ele pediu o corpo de Cristo. Olha o que diz, os versos 43 a 46 diz assim: José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e colocou-o num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Gente, eu digo que José foi ousado, e o texto diz aqui que ele foi corajoso diante de Pilatos. Sabe por quê? Olha, não é difícil imaginar. Jesus estava sendo morto ali, condenado. E sabe que o risco que José de Arimateia cometeu é que a simpatia a uma pessoa condenada à morte poderia colocá-lo nada mais nada menos do que numa situação de cúmplice. E ele poderia ali atrair a ira de Pilatos e condená-lo igualmente à morte. Mas ele foi ousado. Naquele instante, José não teve medo, mas de expressar abertamente a sua fé. José não temeu ali quem quer que pudesse oferecer algum tipo de julgamento. José simplesmente, ele pediu o corpo de Jesus para proteger o corpo de Jesus. O texto diz que ele compra linho fino para revestir o corpo de Jesus. Sim, ele foi ousado, se expôs diante de tudo e de todos, inclusive do terrível Pilatos, com o intuito de zelar, de proteger um corpo que, como era de costume, fatalmente seria lançado ao ar livre, entregue aos animais para devorá-lo. O que é que nós temos hoje? A Bíblia nos ensina quem é o corpo de Cristo, senão a igreja. Nós temos nas Escrituras diversas referências falando sobre a igreja como o corpo de Cristo. Paulo escreve isso aos Romanos, aos Coríntios, Efésios. Temos diversas passagens falando em Atos, falando sobre a igreja como o corpo de Cristo. E eu trago aqui para vocês em Colossenses 1:24, quando ele diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, eu coloco o meu corpo em sacrifício em favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Que o Senhor nos encha da ousadia de José de Arimateia,
que possamos cuidar da igreja, possamos cuidar do corpo de Cristo, não deixando jamais ela ser exposta, seja por governantes ou por pessoas que se colocam como aves de rapina. Meu querido, minha querida, a igreja, ela está nesse momento, com as transmissões online, não podendo se reunir presencialmente, é verdade. Mas a igreja permanece viva. A igreja está aí na sua casa, a igreja somos nós. E eu quero convidar você a proteger a igreja, a pegar o exemplo de José de Arimateia. Nós podemos fazer isso sim. Eu não estou falando de defender a igreja, a instituição, não é disso. Eu estou falando de defender a igreja, povo. É orando uns pelos outros, é se importando uns pelos outros, é uma simples ligação, é estando se reunindo da maneira que é possível. Nos reunimos online em tantos momentos, células online, encontros, cursos e tantas coisas. Eu preciso proteger a igreja, isso precisa de ousadia. Ousadia. Olha, nós temos sim muitos bons exemplos para seguir nessa vida. Mas nunca tire essa cena da sua mente. Nunca permita olhar para a cena da crucificação de Cristo e ver apenas como uma cena a mais. Que seja uma referência para a sua vida. Recapitulando, veja esses exemplos a serem seguidos. Das mulheres em sua devoção. Enquanto muitos podem estar zombando, permaneçamos fiéis. Fiéis na devoção, na fidelidade, no compromisso, no cuidado. No exemplo do ladrão, ali em seu arrependimento, que eu, que você, que possamos reconhecer sempre Cristo como aquele que pagou o preço pelo meu pecado. Cristo é a minha salvação. O centurião que trouxe uma declaração inigualável, que leva a mim, leva a você a abrir o peito e proclamar: Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. O exemplo da ousadia de José de Arimateia, que venceu os seus medos, venceu os julgamentos, para proteger, para preservar o corpo de Cristo, que é a igreja. Eu não sei quais são os exemplos que você tem seguido, mas nós temos muitos exemplos a serem imitados, a serem vivenciados, e isso vai fazer diferença na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, bendito seja o teu santo nome, Pai. Sim, Senhor, é diante do teu nome que nós estamos agora. O nome que está acima de todo nome. Ó Pai, que nós possamos olhar para esses exemplos e possamos, Pai, ser praticantes da tua palavra. Ó, vem Espírito Santo de Deus, invade cada lar, vai diante de cada família e ministra, Pai, a intrepidez, a coragem, a devoção, o arrependimento, a proclamação. Nós queremos viver, Pai, queremos viver com o sentido do nome de Jesus em nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, e seja tudo para a honra, para a glória e louvor do teu santo nome.